Lindeusas, bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. E hoje estamos aqui nesse quadro de entrevistas que eu amo fazer. Ela é a segunda pessoa que eu recebo aqui no meu estúdio, eu tô muito feliz, que é a Daniele Luz. Olha esse nome, né? Já começou com um sobrenome poderoso. Que ela é mentora e consteladora empresarial. A gente vai falar muito sobre essa área hoje, porque é uma área fascinante. E antes, claro, eu quero que vocês conheçam a Dani como pessoa, como empreendedora, e depois a gente entra nos pormenores do que é constelação empresarial, que é algo que eu já fiz e eu amo muito. Então, com vocês, Daniele. Tudo bem, Dani? Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Estou adorando poder ter essa chance, essa oportunidade de poder bater esse papo com você. Ah, que linda. E você já conheceu o Pingo? Conheci o mascote. O Pingo, ele é um querido. Ele só se assustou comigo que eu fui com muita sede ao pote, porque eu adoro gatinhos, e aí ele se assustou, mas ele já está fazendo amizade. Ele tá bonzinho ali, que não dá pra ver no quadro, mas, gente, o Pingo sempre tá perto, tá? Ele fica deitadinho aqui atrás de mim. Eu falo pra ele que minha voz é canção de ninar pra ele, porque eu posso estar em call, eu posso estar em entrevista, ele tá dormindo. Não tá nem aí, em live, ele tá dormindo. E, Dani, eu gosto muito de começar pelo começo, que é lá pela jornada da infância. Porque eu acho que a infância nos diz muito sobre quem a gente acaba se tornando, né? Verdade. Então, quais características você acha legal compartilhar com a gente que você já tinha na infância e que ajuda a gente a entender quem você é hoje? Vixe. Eu acho que começa pelo Luz, né? Meu sobrenome vem da parte do meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara bem empreendedor. Ele até deixa um legado bem diferente do que os outros pais fazem, mas eu acho que ele já tinha uma visão sistêmica para tudo isso, porque meu pai era daquele tipo que, se ele tinha R$10, ele vivia com os R$10. Se ele tivesse R$10.000, ele torrava os R$10.000. Ele dizia que o dia era o momento de viver. Amanhã poderia existir ou poderia não existir. Entretanto, ele era uma pessoa que criou a gente muito claro de que tudo que viria para a nossa vida seria de nós mesmos, não por parte dele. Ele daria educação e o restante nós que conquistássemos. Então, hoje em dia, né, a gente vê muito, eu inclusive, né, como mãe, preocupada com o futuro dos nossos filhos, se eles vão ter bens, se não vão ter bens, o que a gente pode deixar de legado para eles. E, no entanto, eu vejo que essa geração está muito molona, né, esperando muito vir as coisas na mão, porque a gente não teve. Então, a gente quer passar e dar isso para eles. Por outro lado, eu não tive, e aí fui atrás. Então, sempre fui uma pessoa que fui em busca. O meu sobrenome sempre abriu muito portas, né, por causa do Luz, né? E sou filha de Ubirajara Gonçalves da Luz e Sueli da Costa Luz. Minha mãe sempre trabalhou na parte de escola e tudo mais, então eu sempre acreditei no estudo, em levar alguma coisa mais para frente na sua vida. E meu pai era professor universitário e depois abriu uma empresa. Então, acho que eu estou nesse legado de educação, de missão. Junto com empreendedorismo. Com empreendedorismo, essa mistureba toda. E pais são netos de portugueses, então já vieram para o Brasil os avós deles em busca de algo melhor. Então, acho que eu sou essa mistura toda. Ah, que gostoso. E eu sinto que quando eu falo com empreendedoras, assim, nunca foi uma jornada muito linear, né? Nunca. Porque nunca foi assim, pessoa, com 4 anos eu sabia o que eu queria fazer, eu fiz uma faculdade, daí eu me formei, já atuei no que eu queria e hoje eu empreendo. Tipo, nunca é assim. Sempre a pessoa tem, tipo, tem uma jornada até chegar no que faz hoje, né? Sim. Então, como que foi essa jornada pra você, assim, até no que você se formou, tal, até o momento que você chegou na constelação empresarial? Então, a minha formação, eu sou bióloga de formação. Mentira! Eu sou bióloga de formação, eu sou especializada em virologia. Nossa. Eu acreditava que eu ia descobrir algo muito fenomenal para a ciência no Brasil. Inclusive, a minha jornada começa justamente na Fiocruz. Eu fui 7 anos pesquisadora da Fiocruz, comecei como iniciação científica, especialização, iniciei o mestrado e aí eu via que não ia ter futuro, infelizmente. Eu amo a área da saúde, eu acredito na saúde, entretanto,
era um momento que o governo não investia em concursos públicos e tudo mais. Eu falei, opa, eu acho que eu vou virar aqui estagiário para o resto da minha vida. Mas a minha base na Fiocruz foi muito importante para até onde eu cheguei hoje. Quando eu continuar informando, vocês vão entender. Porque eu sempre fui uma pessoa inquieta, assim, sempre quis mais e sempre quis conhecer mais. Acho que isso, para mim, sempre foi fundamental. Até porque, para mim, só tem prazer no trabalho se eu estou aprendendo junto, sabe? É uma troca. Se estagna, você perde o interesse. Total, total. E, assim, dentro de toda a minha experiência profissional foi assim. Então, na Fiocruz, por exemplo, eu saí da Fiocruz dizendo, puxa, infelizmente é um sonho, né? Tenho vários trabalhos publicados, por incrível que pareça, mas estagnou. E aí eu fui para laboratório de análise clínica, fui trabalhar na bancada, né? Trabalhei em 2 grandes laboratórios no Rio de Janeiro, porque, aliás, eu não contei, mas eu sou do Rio. Verdade. O sotaque não nega, Não né? nega. E aí, dentro da minha jornada de trabalhar em laboratório, as empresas que fornecem produtos para laboratórios de análise clínica, né, grandes empresas tipo multinacionais, uma delas me convidou para fazer parte de um processo, né, que eu trabalhava com um equipamento específico que era muito específico mesmo. E como eu trabalhava muito bem, eles me convidaram, não quer fazer parte de um processo? A gente está contratando um assessor científico que faz parte desse mundo corporativo, quem sai da bancada e para assessoria, né? E aí eu entrei nessa empresa, que é uma empresa que eu tenho muito respeito e agradeço claramente toda a minha jornada, porque começou por ela. É uma empresa francesa que se chama Biomerrier, né? E eu fui para lá. Com 6 meses, eles olharam para mim e disseram assim, viu, você tem uma pegada total de vendas. Você não quer ir para vendas? Eu falei, meu Deus, nunca vendi uma bala na vida, como é que eu vou para vendas, né? E é uma empresa na ocasião, na época, né, uma empresa que tinha bastante possibilidades de crescimento, e eu costumo dizer que eu nunca digo não. As oportunidades vêm, a gente tem que dizer sim. Se depois não for o que a gente imaginava, a gente tem a chance de dizer, então, não era bem isso. Mas se você já diz não, você já fecha as portas. Interessante. Né? Então, eu fui para essa empresa. Com 6 meses, eu estava no Nordeste, morando no Nordeste, sendo vendedora de Alagoas ao Rio Grande do Norte. Nunca, nem dirigia, eu dirigia bem. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de pegar oportunidades e fazer dela, literalmente, aquela frase, né, de uma limonada, Pegar um de limão um limão e fazer uma limonada, né? Uhum. Então, eu comecei assim. E aí, desde então, eu fui crescendo profissionalmente, fui ser vendedora, aí passei por uma outra empresa que tinha totalmente a base americana, aí eu já fui vendedora especialista, troquei de várias vezes empresas, mas assim, eu ia e as empresas me chamavam de volta, então eu acho que eu sempre fui uma profissional boa nisso, mas eu fui para ser gerente de novos negócios, gerente de uma equipe, fui ser gerente de produto e cheguei a diretora comercial. Então, assim, eu galguei a minha carreira, que iniciei na parte de pesquisa no Brasil, mas não saí do ramo. Então, assim, sempre na área da saúde, focada para diagnóstico. E sempre trabalhei em empresas que eu acreditava no produto, senão eu nem aceitava. Porque ainda mais como vendedora, se você não acreditar, como você vai não vender? vende. E eu sou, modéstia à parte, muito bem em vendas. Que legal. E isso te serviu depois, né? Me como serviu a vida inteira. Uhum. E aí, por que tudo isso? Te contar com detalhes, né? É que, graças a essa experiência toda, eu tenho 28 anos de mercado, faço 29 esse ano. E mercado corporativo, né? Mercado de multinacionais, com bases muito diferentes. Trabalhei em empresa francesa, americana, japonesa, espanhola, alemã. Então, assim, todas essas só me fizeram agregar conhecimento e ter essa base para hoje eu trabalhar com a parte de constelação organizacional, né? Nossa, empresarial. Eu conheci a constelação, acho que
Em 2008, uma grande amiga, que depois foi ela quem me formou, ela tinha feito o curso com a família Hering, né? E ela começou a exercitar, ainda era muito novo, então ela chamava os amigos para, olha, conheça e tal. E eu fiquei deslumbrada com aquele mundo totalmente novo, né? E eu muito sistemática, muito fora de acreditar em situações que não seja 2 e 2 dá 4, né? Achei aquilo tudo muito fenomenal. Nessa brincadeira toda, fui aproveitando, conhecendo mais, mas sempre como ouvinte. Aí, em uma das minhas idas para uma empresa que era alemã, eu fui morar em Portugal. Quando eu voltei, ela tinha aberto esse curso para fazer curso para consteladores, para formação de consteladores. E aí eu fiz. Fiz com o objetivo de conhecer, me tratar, porque cada módulo era um tema muito específico da sua vida, então era pai, mãe, relacionamentos, empresa, filhos, entre outros fatores. Então você vai se trabalhando a cada módulo. E eu fiquei apaixonada. Só que na hora de colocar em prática, eu falei assim, gente, mas tem muita sensibilidade, essa parte eu não sei se eu sou tudo isso, né? Sempre a gente desconfia do nosso potencial. E aí eu descobri um profissional na Espanha, na verdade ele era português, mas dava curso na Espanha, de pós-graduação em constelação organizacional ou empresarial. Eu falei, nossa, é isso. Porque aí junta os dois Junta mundos. tudo que eu quero, né? O mundo corporativo, que eu sempre tive de experiência, e a parte da constelação, que tem toda uma base sistêmica que faz totalmente sentido. E aí eu fiz. Foram quase 2 anos de curso, me formei, tenho até certificado lá fora, tanto é que a gente participa do site desse profissional. Então, no mundo, se alguém quiser saber, onde tem um profissional com essa pós-graduação, no site dele, ele tem o nome das pessoas. Então, no Brasil, eu sou uma das profissionais formada por ele. Então, foi assim que eu cheguei aqui. Cara, eu acho muito fascinante isso. Eu tava falando disso com a Mai ontem, a gente gravou a entrevista da Mai, não sei como cada uma vai pro ar, mas a gente gravou ontem a da Maiara, e é muito interessante ver como sempre, né, o Steve Jobs tem uma frase famosa, diz que quando a gente tá passando pelas coisas, a gente não consegue ver lá na frente como as coisas vão se juntar, mas quando você já tá lá na frente, você olha pra trás e fala, olha, fez todo sentido. Aquilo eu usei pra isso, aquilo eu usei pra isso, e aí parece que tudo encaixa, assim, né? Sim. Nossa, sensacional, assim, toda a sua experiência e bagagem, e até um adendo, não é, eu acho que quando você sentiu aquilo na constelação familiar, não é nem tipo assim, não é, acho que eu não consigo, não é nem acho que é uma questão de capacidade sua, eu acho que é questão de perfil. Exato. Né? Você tem um perfil organizacional que muitos outros que são constelação familiar não tem. Então, é sobre a gente achar o nosso poder, superpoder, né? Sim. Eu quero falar mais de constelação, claro, a gente vai entrar, tipo, o que é, como que faz, tudo mais. Mas sobre, antes, assim, a jornada empreendedora. Certo. Como foi pra você se enxergar como empreendedora? Assim, pra você foi... Naturalmente, se eu fiz esse curso, agora eu já me enxergo como empreendedora, ou teve um... Como que foi esse processo? Porque eu sinto que para cada pessoa é de um jeito. Então, eu como sempre fui CLT, né, eu não conseguia me ver como empreendedora. Eu, era confortável ficar dentro de uma CLT, apesar de todos os estresses, problemas e tudo mais. Mas eu pensava assim, aqui é um mundo que eu confio, sei trabalhar, né? E sou muito boa. Então, eu vou começar a trabalhar a parte de empreendedorismo com a parte de mentoria e tudo mais, mas não largando o pé lá, porque, de uma certa forma, me dava um conforto financeiro e, sem dúvida nenhuma, eu continuava dentro de uma... que nem artista que diz assim, eu fui fazer trabalho de campo para... Era total meu mercado, meu mundo, né? Então, se eu saísse de lá, eu perdia esse exemplo, esse dia a dia desse mundo corporativo que me ajudaria na parte empreendedora. E aí, se eu te disser que agora, de fato, esse ano é que eu pisei no empreendedorismo total e absoluto, você pode não acreditar, mas é de fato. Hoje eu não trabalho mais no mundo corporativo. Dá até um alívio. Dá um alívio, uma dorzinha de barriga, né? Porque agora é eu e sou eu. Mas é fenomenal, porque, como você muito bem disse,
nesse meu mundo, quem faz constelação familiar não tem a pegada da organizacional. E eu posso te dizer, eu faço uma organizacional. Tem muita gente que acaba misturando um pouco. Tá. Eu faço a familiar, mas eu faço para empresas, eu faço para um profissional. Gente, é totalmente diferente. E assim, o meu atendimento é muito objetivo, como uma empresa precisa ter. Não dá para firular, fazer florzinhas. Numa familiar, você ainda tem que ter esse acolhimento de uma forma mais, vou dizer assim, mais carinhosa, né? Então, assim, eu realmente agora sou uma empreendedora. Que legal! Agora eu entendi e peguei confiança, né? Mas eu acho que isso leva um tempo. Eu sinto que, nossa, pra eu me entender como empreendedora foi uns 2 anos, assim. Enquanto eu tava construindo a minha empresa. Não é que eu tava parada, eu tava construindo, mas ao mesmo tempo eu tava... Mas o que vai ser exigido de mim se eu for empreendedora? Qual que é o comportamento? Porque eu não tava em duas ao mesmo tempo. Eu tinha saído, eu tive a ideia do meu negócio... Tipo assim, eu saí da empresa que eu tava em fevereiro de 2019, tipo, na primeira semana, na última semana eu tive a ideia do meu negócio. Parece que eu precisei tirar uma área pra surgir a nova coisa que precisava vir. Então, deu mais o frio na barriga, porque eu já estava 100% autônoma, mas ao mesmo tempo, meu Deus, o que é empreender? Não sei. Foi desafiador, assim. E pra você, eu sei que tem muitos desafios no empreendedorismo, mas o que você sente que foi, talvez, o maior desafio ou um grande desafio na jornada empreendedora que você não esperava que você ia ter e acabou, tipo, te surpreendendo? Então... E como que você lidou com isso, né? Como ainda está bem recente, né? Está sendo ainda bem um processo de cada dia é um dia, cada dia é um flash. Eu acredito muito no meu trabalho. Percebo que as pessoas que me ouvem também acreditam bastante, porque é tão natural e tão verdadeiro que as pessoas acreditam no que eu apresento. Entretanto, nós estamos numa fase no Brasil bem complicada. Então, o que é complicado é você se mostrar, né? Você dizer, oi, eu existo. Porque o público existe. A necessidade das empresas existem. E você que estava sempre por trás de uma CLT, era muito confortável, né? Você tá ali e tal. Então, empreender, para mim, é o desafio de dizer, oi, eu estou aqui. Ser vista, assim. Ser vista, ser reconhecida. Coisa que no mundo corporativo eu já estava. Então, eu comecei a mostrar, tirar minha máscara, né? No sentido assim, oi, eu também sou assim. Então, eu tenho feito bastante trabalhos em divulgar o meu trabalho dentro do mundo que eu já conhecia. Então, porque agora você está vendendo você mesmo, né? Você sempre foi vendedora? Exatamente. E vender a si é desafiador, porque eu acredito no meu produto, mas eu sou eu mesma, né? O meu produto sou eu. Mas eu estou fazendo contato com esse mercado que já me conhecia e está sendo bem interessante, porque como as pessoas confiam muito no meu profissionalismo enquanto CLT, estão descobrindo que a Daniele, mentora, né, e empreendedora, ela também é confiável. Então, está sendo bem gostoso o acolhimento do mercado em dizer, puxa, e aí eu vejo meus diretores, diretor que está na França, diretor que está em Portugal, diretor que está fora do país, me acompanhar na minha página. Ai, que sabe? legal! E me perguntar, e aí, me conta mais sobre isso? Porque, inclusive, na Europa, isso, a constelação organizacional ou empresarial é bem divulgada, é bem trabalhada, isso. Aqui é muito... Todo mundo conhece familiar, mas ninguém sabe todas as vertentes da constelação, que além da empresarial, tem da saúde, tem do direito, tem várias linhas, né? E aí eu fico muito feliz. Ontem mesmo, na minha página no Instagram, eu vi um ex-diretor, um CEO lá fora, ele entrou e falou, nossa, eu não sabia que você estava trabalhando com isso, me conta mais. E um ano passado me disse assim, você não quer fazer uma constelação aqui na minha empresa? Ai, que e que foi uma empresa que eu trabalhei. Sim, é aquele momento full circle, assim, né? Sabe telinha do computador que fica...
Você fica, meu Deus, será? Oi, como? Não, como Nossa, eu cheguei mas aqui, né? É muito círculo completo, cara. Que linda. E é legal porque também o diretor desse, se ele chega até você, mesmo que ele de cara não for querer fazer uma constelação ali na empresa dele, se ele, Sim. dele ficar sabendo o que você faz, quantas pessoas ele vai te indicar ali dentro, né? Exato. Porque eu acho que esse mundo empresarial também é muito de indicação. Quando você já tá num Total. nível de empresa grande, Total. às vezes você não vai contratar um profissional que você nunca não Sim. tem referência nenhuma, né? Sim. E Nossa, aí foi sensacional. interessante porque na ocasião esse outro diretor, que já foi do ano passado, ele confia muito no meu trabalho, até eu voltei para essa empresa que eu trabalhei mais de uma vez, porque ele dizia, Daniele, só você para aceitar esse tipo de desafio. Então ele sempre me dava uns desafios bem interessantes. E aí ele falou, eu quero fazer um trabalho desse, só que eu não fiz. Eu indiquei o meu professor, porque o meu professor que fez a minha pós-graduação morava no mesmo país que o dele, né? Tá. E ficou aquela sensação, meu Deus, fazer para uma multinacional, oi. Às vezes também a gente tem um... Rola uma... Não chega a ser... Como que chama a palavra quando você... É que não é que você se boicota, mas dá um medo de, tipo, será que eu dou conta, exato, né? É um negócio exato. tipo... Ai, meu Deus. Mas foi bom, porque a entrada para ele na informação, ele entrou em contato com a pessoa, esse meu mestre aí, ele falou com ele, fez o trabalho com ele e aí ele acreditou, né? Porque imagina, vindo dele foi muito mais plausível do que até eu começar do zero. Justo. E aí ele me acompanha. Ah, que legal. Nossa, muito legal. E quando eu comecei a fazer constelação, como todo mundo acha, eu comecei com a familiar, depois eu fiz a empresarial. Quando eu ia comentar com os meus amigos, assim, que eu tinha feito constelação, eu sinto que foi muito dividido. Ou as pessoas, tipo, já sabiam o que era, falavam, que legal, eu também já fiz. Ou, tipo, não fiz ainda, mas tenho muita vontade de fazer. Tipo assim, já sabe o que é. Uhum. Ou tinha as pessoas, tipo, nunca ouvi falar, que é isso, me conta. Não faço ideia como funciona, né? Então, considerando alguém que nunca ouviu falar, tipo assim, não que eu nunca ouvi falar, mas ela não sabe o que é constelação, mesmo que já tenha ouvido a palavra, não sabe realmente como que é na prática, antes de entrar na empresarial, tipo, constelação como um todo. O que é constelação? Então, a constelação é uma ferramenta, né, de trabalho, onde, na verdade, Bert Helling, que é o grande fundador da teoria e da prática, ele trouxe a campo, dentro do nosso campo de energético, né? Falando de uma forma bem básica, tudo aquilo que a nossa alma precisa ver. E não tem nenhuma questão espiritual, ou melhor, religiosa. Espiritual sempre tem, porque tem toda uma energia. E aí, o que acontece? Quando é familiar, tem a base que a gente trabalha com algumas leis, né? A lei do equilíbrio, da ordem, da hierarquia, sempre focada no amor. A constelação familiar, ela traz à tona alguma coisa que foi excluída na sua família. Então, aí você tem que... Ela te dá a possibilidade de você ter a consciência disso e mudar a sua história. Então, existem questões de exclusão de algum parente ou de alguma situação que ninguém fala. Toda uma exclusão traz uma falta e essa falta faz um nó dentro da sua vida, né? Dentro da sua ancestralidade. Então, não necessariamente, e na verdade, a gente pode até afirmar, nunca começou de você. Começou lá de trás. Algum ancestral que foi excluído. Em que situações, Daniele, para dar uma clareza? Então, por exemplo, uma pessoa que matou alguém. Tá. Então, muitas vezes a família nem quer falar dessa pessoa, né? Então, é uma pessoa excluída. Então, numa próxima geração ou numa outra, vem algum ancestral, né? Um filho, e assim vai, que vai fazer de alguma maneira você lembrar daquela pessoa excluída. Então, essa questão da hierarquia é muito importante, a questão de troca, de equilíbrio. Todas essas leis são muito importantes para a gente trabalhar e viver numa teoria sistêmica, né? Porque tudo é um sistema, né? Nosso corpo é um sistema. Então, quando tudo está acontecendo de uma forma organizada, as coisas fluem. E até quando fala família, não é só a família próxima, né? Às vezes é várias gerações. Não, tem gerações para trás. Acho que até 7 gerações, né? Na verdade, cada um fala uma coisa, mas assim, pelo menos 3 gerações para trás, a gente consegue ter essa visibilidade. E aí, dentro da constelação, você consegue ter a capacidade de identificar o problema. E aí é uma situação sua. Nós, como consteladores ou facilitadores, a gente
não quer salvar ninguém. A gente traz à tona o que o campo apresenta, e aí, mediante a isso, a pessoa tem o direito de escolher, não quero fazer nada por isso, vou deixar a coisa acontecer, ou não, puxa, sabendo, meu Deus, toda hora eu esbarro, sabendo que esse é um fato importante, eu vou melhorar em cima disso. Mas aquele momento da constelação que tem, como se fosse a reorganização do campo, já não é não uma solução, mas já não é um alinhamento, Já se torna um alinhamento, Tá. mas a gente não pode achar que a constelação é a solução. Fiz a constelação, solucionou. Não, na verdade, depende dos seus atos. Tá. Né? E nunca você tem que esperar, fiz uma constelação e aí o meu pai vai mudar. Não, se você mudar, a partir do momento que você identifica os pontos que você tem responsabilidade por isso, automaticamente você mudando naquele ambiente, as pessoas ao redor vão dizer, puxa, a Paty está diferente. Nossa, mas eu estou odiando essa nova versão, eu estou adorando essa... As pessoas mudam automaticamente. Então, a mudança é uma coisa energética também, né? Às vezes ela nem percebe racionalmente que teve uma mudança. Mas exatamente. E aí, nessa, você... Quando fala até de amizades, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, eu passei a mudar, a olhar para mim, e, nossa, perdi os amigos. Mas perdeu ou foi um livramento, né? É uma questão de ser olhada, porque às vezes aquelas pessoas não estão na sua mesma vibe. E até que ponto vale a pena você ter que conviver com essas pessoas, ser questionada, ou até mesmo as pessoas quererem ficar te julgando e você aceitando o julgamento. Então, tudo depende da sua consciência. Aquela coisa da gente ser a média das pessoas que a gente mais convive, né? Então, se você estava convivendo com aquelas pessoas quando você estava numa frequência, agora você resolveu algo, você aumentou o seu nível, né, de frequência vibracional. Sim. Se você tentar se forçar a ficar indo em contato com aquelas pessoas, você está fazendo algo contra a sua própria energia que você trabalhou tanto, né? Exatamente. Então, eu acho que rola uma coisa de você soltar o controle, né? Tipo, quem tá na minha vida hoje é porque é pra tá... E já teve no meu caso, assim, amigos que eu afastei naturalmente, depois reaproximou naturalmente, quando a pessoa tava numa fase da vida, eu tava em outra, tipo, cada um se trabalhou individualmente, voltou. Sim. Então, acho que a gente tem que deixar acontecer, né? E no que a constelação empresarial ou organizacional se diferencia da familiar? Então, a constelação familiar, ela está muito ligada a questões, como diz o nome, familiar, né? Então, pai, mãe, avô, bisavô, marido, filhos, né? A organizacional está totalmente voltada para a parte empresarial. Então, quando você quer olhar para a sua empresa, porque está tendo algum tipo de problema, aquele setor sempre tem um gestor que chega e causa problema, você vai olhar. Eu costumo dizer que, assim, uma empresa, ela é um CNPJ, só que ela é um CNPJ cheio de CPFs. E os nossos CPFs estão ligados ao nosso sistema familiar. Então, por que você vai parar naquela empresa em particular? Porque alguma coisa da missão da empresa está te atraindo dentro da sua missão de vida naquele momento. Nossa, que legal. Então, quando a gente analisa uma empresa ou um empresário ou até um profissional, porque assim, como você muito bem disse logo lá no início, às vezes a gente escolhe uma profissão e não sabe nem por quê. E assim... Sempre. Só vai entender depois. Né? Na constelação, te diz, muitas das vezes um advogado escolhe ser advogado por uma questão de problemas na família. Ele quer vir como uma profissão e escolheu a advocacia para ele poder fazer justiça em cima disso. E às vezes é inconsciente, né? Teve um caso na família, totalmente 3 gerações antes de injustiça, a pessoa vem com essa missão e nem sabe, Exatamente. Né? E como eu disse... para você resgatar alguém que foi excluído, muitas das vezes, né? Então, assim, às vezes a gente escolhe uma profissão porque o pai ou a mãe diz, vai ser médico, porque eu sou médico, e a pessoa não é feliz, né? Mas não é feliz por quê? Ele não sabe qual é a própria missão. Então, na constelação familiar, mal resolvida, pode ocasionar problemas na constelação, não é na constelação, mas na vida profissional. Então, eu, por exemplo, que hoje faço mais mentorias, palestras, eu faço um estudo muito mais abrangente. No início, eu comecei só com a parte da constelação empresarial. E muitas vezes eu dizia assim,
a pessoa chegava e dizia, eu quero olhar para esse problema na minha empresa, não é próspera, minha empresa não é próspera. Aí você começa a fazer uma anamnésia com a pessoa, fazendo algumas perguntas e tal. E muitas das vezes ali eu já identifico que o problema não é empresarial, o problema é familiar. E aí, quando o problema é familiar, eu nem abro a constelação organizacional. Eu oriento a pessoa a fazer uma constelação familiar, que muitas das vezes o nó está lá e não na empresa. E aí a pessoa fez uma constelação que já reverberou em vários fatores além da empresa. E você já resolveu antes de chegar em você. Ou às vezes precisa depois voltar para você. Às vezes precisa, mas quando a pessoa volta, ela não volta mais com o mesmo tema normalmente. Com certeza. Porque ela já viu um ponto na familiar que talvez esteja causando aquele problema que ela trouxe à tona. Mas, óbvio, cada caso é um caso. Existem, sim, casos que é dentro da empresa. Então, como eu disse, um setor que tem um problema sempre com o gestor, tem um fator muito importante que é uma grande diferença entre a familiar e a organizacional. Na familiar, quando você pertence a uma família, você pertence àquela família e pronto. Independe se você gosta ou não do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Você não vai mudar de família. Você não tem como mudar, você vai ser pro resto da vida. Na organizacional, não. Na organizacional, você pertence àquele sistema enquanto você trabalha naquela empresa. A partir do momento que você sai da empresa, você não participa mais desse processo. Então, você não faz mais parte desse sistema. E aí, é muito importante e muito desafiador para as empresas hoje, manda um funcionário embora e diz, aquele profissional não servia mais. Às vezes o profissional, e eu já vivenciei isso, o profissional anterior a mim, na mesma função, ele tinha vivido na empresa 11 anos, mas agora ele não serve mais, entendeu? Ele nunca serviu, o discurso da empresa, ele não presta, ele não serve e tal. Numa constelação organizacional, a gente tem que trabalhar a hierarquia de quem veio antes. Não é que ele nunca serviu. Nesse momento, ele pode não estar dentro de um sistema, dentro da mesma missão que a empresa. Então, a gente tem que trabalhar na empresa qual é essa missão. E nunca desfazer desse profissional anterior, senão essa empresa sempre vai ter esse problema na troca dessa função. Porque é tipo negar alguém? Igual Exatamente. ao nosso sistema familiar. Exatamente. Entendi. É você falar mal, desfazer desse profissional. O profissional durou 11 anos numa empresa. Como é que ele só fez tudo errado? Não, ele pode não estar adaptado ou a empresa mudou tanto que nesse momento ele não se encaixa mais. Mas dizer que ele nunca, né, não serve é uma coisa muito pesada. Então, nessa hora, a gente faz um trabalho com a constelação para fazer ele pertencer, sabe? Fazer parte. Se você não faz nada, o que acontece? Às vezes, essa função deixa de existir. Só que fica aquele pontinho meio que mal resolvido que atrapalha a empresa para sempre. A empresa, o profissional e até o profissional que participou da segunda fase em ouvir que aquele anterior não servia e tal. Fica uma coisa bem mal feita. Me dá um exemplo prático de uma história de alguma empresa que você auxiliou usando a constelação e que até você se surpreendeu, assim, tipo, com o resultado, com como tudo se desenvolveu. Que daí as pessoas entendem na prática também, um exemplo. Então, eu vou falar a última que aconteceu, porque é mais fácil e aí eu não faço seleção. Tá, é mais recente. É mais recente. É um casal, né? Eles têm uma empresa de marketing digital e eles diziam que a empresa não era próspera. E queria entender por que a empresa não era próspera, porque o objetivo deles era poder viajar e não estar mais focado na empresa e que a empresa se tocasse sozinha. Então, eles achavam que por esse motivo a empresa não era próspera. E aí eu sempre faço uma leve mentoria mesmo antes da constelação. Mesmo que a pessoa não feche comigo a mentoria, eu faço uma breve. Tá. Ainda mais que era um casal, então envolvia relacionamento dentro de casa e um relacionamento empresarial. Então, eu tive muito cuidado e muita delicadeza no sentido de entender quais eram os tempos de cada um, né? Qual era a sua realidade hoje do marido, qual era a realidade da esposa, quais eram as expectativas, e claramente você já via que as expectativas eram diferentes. Isso como empresários. Sócios ali, né? Como sócios. Que dirá como marido e mulher. E aí, no meio da conversa, ainda vinha, não, porque ela depende de mim, não, porque...
Aí eu dizia, opa, Misturou misturou tudo. E aí eu voltava no que se referia à parte sócios, né? E eles insistiram, fiz a mentoria focando, levei eles para um profissional que fazia constelação familiar. Esse profissional trouxe visibilidade para ambos em situações pessoais, individualmente, cada um. individualmente. Então, assim, a história do marido era uma questão de péssimo relacionamento com o pai, e aí a gente tem dentro das leis da constelação, né, que assim, o pai te leva para a vida. Então, se você não tem, às vezes, uma boa relação com seu pai, muitas das vezes você tem uma falha no seu profissionalismo, né? A mãe é aquela que abastece, que nutre. Então, ambos têm fatores independentes dentro de uma pessoa que é profissional, que dirá como pessoa. E a mulher era faz tudo. Também tinha um péssimo relacionamento com o pai, mas aí era um relacionamento bem difícil, então ela tinha uma energia yang muito forte. Então, como relação, ela supria passava por cima, vamos falar bem claramente, as necessidades do marido, e aí ia totalmente para dentro da empresa com tudo isso. Ela ficou mais na energia masculina, então jogou ele para energia feminina naturalmente, né? Naturalmente. Despolarizou o casal, né? Despolarizou. Na verdade, ninguém encontra uma pessoa e despolariza. A pessoa já estava, é, exatamente. A gente não encontra ninguém no mundo à toa. Se você está com aquela energia bem masculina em alta, você vai encontrar um parceiro que vai ter o lado um pouco mais da energia feminina. Então, não adianta depois dizer assim, puxa, ele não me ajuda em nada, ele não traz dinheiro, nanana. A sua energia não fez encontrar uma pessoa com uma energia diferente, onde ele não vai fazer mudanças, ele é ele, né? Então, tudo depende, mais uma vez, da sua mudança, né? Mas aí, voltando para o caso, aí eu fiz, depois de tudo isso, que eles fizeram a mentoria comigo, foi para uma constelação familiar, eu fiz, porque eles insistiram, olhar para a prosperidade. E aí foi muito interessante, porque dentro do processo, durante a constelação empresarial, se mostrou claramente que eles eram extremamente prósperos. Agora, tudo dependia da visão de prosperidade deles. O que eles chamavam de prosperidade era eles nunca mais precisarem ter que trabalhar. Era conquistar tipo uma a independência empresa fluir e eles nem quererem saber, tipo, vão viajar, volta, o dinheiro está na conta. E aí eu falei assim, então, a visão que vocês estão tendo de prosperidade é um pouco diferente, porque vocês têm inúmeros clientes na porta de vocês batendo e vocês não têm como dar conta de tanto trabalho, né? Então, o que é prosperidade? Porque tem muita gente aí desesperado catando cliente no vento. Vocês têm cliente, vocês têm network, vocês têm pessoas implorando pelo trabalho de vocês. O que é prosperidade? E aí eles ficaram chocados, porque ao mesmo tempo que eles diziam que queriam ter totalmente independência, sair, não ter que pensar na empresa, eles não largavam a empresa. Então, eles queriam saber cada processo ali na unha. Eram totalmente... Microgerenciamento. Microgerenciamento. Então, quando eles puderam ver isso, eles... Ok. Eles estavam abertos, né, para ver, então isso também é muito importante, mas eles tomaram consciência de que o que eles falavam era totalmente diferente do que eles queriam, né? Quase que era um outro problema que, na verdade, eles tinham, né? Exatamente. Não da prosperidade. Né? Era muito mais focado na parte familiar. Entendi. E aí, como eles insistiram, eu acabei fazendo. Entretanto, não era esse o problema mesmo, né? E foi muito importante que esses dias eu liguei, eu tenho o hábito de passar alguns... Quando a pessoa faz a mentoria, eu acompanho constantemente. Mas vamos supor, passou 6 meses, eu ligo. Passou 1 ano, eu ligo. Que legal. E não com o objetivo de, quer comprar outro pacote? Sim. Não, é tipo, e aí, vocês estão bem? Faz um feedback do seu serviço, né? Deu certo aí? E aí foi interessante que a pessoa já disse assim, nós estamos ótimos. Nossa, conseguimos entrar num consenso, dividimos mais as funções, contratamos pessoas mais específicas para cada função dentro do nosso trabalho, estamos ótimos, mas a gente não pretende fazer tão... Eu falei, não,
não tô ligando para isso. Aham. Meu objetivo a minha felicidade é saber que o que eu estudei, né, o que eu me propus a aprender, que outras pessoas, infelizmente, não tiveram a mesma chance, fizeram a diferença na sua Uhum. vida. E é o que você falou da constelação, depende da ação da pessoa, né? Então Sim. você também quer ligado, tipo, que legal saber que vocês pegaram o conhecimento que eu dei e transformaram na prática em algo, né? Exatamente. Porque nesse caso, às vezes muda todo o modelo de negócio. É muito genial essa história, porque assim, se você quer criar uma empresa pra ser mais dependente de você, você tem que, por exemplo, focar muito, eu acredito, né? Focar muito em construir uma pessoa, um gerente, um cargo que vai tocar o negócio quando você não estiver ali. O seu foco é totalmente diferente do que se você quer estar 100% presente, tipo, Sim. muda tudo, as suas atividades diárias, o seu foco de contratação, tudo, né? Então, Sim. é um negocinho pequeno, entre aspas, que você chega na constelação, mas que muda toda a dinâmica da empresa, né? E eu até queria que você falasse, assim, quais problemas, desafios que uma empresa pode ter que a constelação resolve, porque talvez as pessoas nem saibam que o problema que ela tem dá pra ser resolvido na constelação, sabe? Que tipo de desafios a constelação consegue auxiliar? Ó, eu vou começar pelo básico. Tá. Uma contratação. Numa contratação, a equipe de RH, que faz todo o processo de procura de profissionais no mercado, depois a seleção, faz entrevistas. A constelação organizacional ou empresarial, ela auxilia muito na escolha correta, porque vamos lá, eu vou me ajeitar aqui. Fica à vontade. Vamos lá, vamos supor que nós duas fizemos faculdades no mesmo lugar. Então, eu fiz biologia, você fez biologia. Estudamos na mesma faculdade, fizemos o mesmo curso, fizemos estágio na mesma empresa, lá na Fiocruz. Qual é a nossa diferença de currículo? Currículo nenhum. Mas quando uma empresa quer contratar, ela faz o quê? Ela faz a seleção já pelo currículo. Então, quando a gente entra com um trabalho junto com o RH para fazer uma escolha de currículo, né? A gente não está avaliando o currículo só físico, porque pessoas podem ter os mesmos currículos. Mas o que vai fazer a diferença para início de conversa? Os sistemas, né? Você vem de um sistema, por exemplo, que pai e mãe conseguiram, a sua mãe, vamos supor, ficou em casa cuidando de você, seu pai ia trabalhar e tal. Eu já venho de um sistema onde pai e mãe me deixavam sozinha, com empregada. Estou dando exemplos. O nosso sistema já tem experiências totalmente diferentes. E aí, a gente tem que identificar qual é o sistema que a empresa quer ter também. Porque a empresa tem a sua filosofia, mas que sistema que ela busca? O que ela está buscando nessa função? Ela precisa desenhar com uma forma muito clara. E aí a gente ajuda claramente o RH a fazer a seleção dentro da sistêmica de cada um. Então, você encaixa o profissional mais adequado para aquela função que, na verdade, pedia um biólogo que tivesse feito estágio numa empresa como uma Fiocruz e que nós duas tínhamos. O que vai fazer a diferença mais assertiva vai ser em cima da sua missão. Nossa, que legal. E é interessante porque eu tenho a minha filha, mais velha, ela trabalha numa empresa e ela faz esse processo de seleção. E uma vez, eu não sei nem se eu contei isso lá no... Eu acho que você contou, mas pode falar de novo. Eu não sei se quando essa for pro ar a roda de conversa já vai ter, porque eu não sei qual vai ser a ordem, mas... a gente, ela faz, na época da pandemia, ela fazia muita entrevista online, né? Então, ela estava trabalhando de home office e ela entrevistava. E eu dizia assim para ela, né? Me deixa participar? Ela, não pode, mãe. Não é possível, não pode. Eu falei, não é participar ali do lado. Na câmera. É ouvindo por trás. Aí ela, tá bom. E aí foi bem interessante, porque a partir do momento que eu participei ouvindo, e antes disso eu pedia para ela, descreve qual é a missão dessa vaga, quais são os objetivos, não só friamente, mas dentro de um contexto maior. Por que está se abrindo essa vaga? E aí, nas entrevistas, eu conseguia perceber um pouco mais da missão de cada um, né? E aí eu brincava com ela. Qual vocês escolheram? Qual gestor escolheu? O entrevistador A. Eu vou dizer, o A não é o melhor. Qual que é, mãe? Não vou dizer. Só vou anotar aqui e depois a gente fala.
E foi muito interessante essa experiência, né? Porque tivemos situações em que o gestor escolheu A dentro de uma entrevista que toda a empresa faz, olhando o currículo padrão, e não era o A. E de fato, não demorou 2, 3 meses, o profissional não trouxe o que eles esperavam, foi desligado da empresa e tudo mais. E teve aquele contrário, que de fato foi o que eu tinha escrito. Opa, esse é o melhor profissional. E foi maravilhoso, o cara já cresceu. Então, assim, é muito interessante. Então, um exemplo, para começar por aí, numa entrevista, participar de uma entrevista. Às vezes, a empresa o profissional de RH fica assim, puxa, mas você está tirando a minha vaga? Não, ele é fundamental. Você está trabalhando junto com ele, né? Estamos juntos nessa jornada de escolha do melhor profissional para aquela melhor vaga. E além de escolha de profissional, alguns outros exemplos de problema que a empresa pode ter? Por exemplo, a escolha de uma startup. Muitas vezes a empresa, ela é uma empresa que quer adquirir uma nova empresa. Ah, tá. E aí, qual produto eu devo escolher? Né? Qual produto faz mais sentido eu escolher dentro da dinâmica da minha empresa? Tá. A gente consegue apresentar. Como eu disse também, um outro fator problemas numa gestão, né, dentro de um setor, comunicação. Nossa, imagina. Comunicação, que aliás é um dos problemas maiores hoje, né, no mundo. Cara, é a minha frase da minha vida, eu sempre falo, todo problema, em algum nível, é problema de comunicação, porque como eu estudei comunicação, a comunicação é minha vida, né, eu puxo sardinha pro meu lado, falo, gente, todo problema, em algum nível, é problema de comunicação, tipo, se todo mundo soubesse se comunicar, se fosse uma matéria da escola. Sim. Comunicação assertiva, muita coisa já seria resolvida, sabe? Perfeita. Comunicação até entre líderes, né? Uma outra coisa, quando um profissional está sendo preparado para virar um líder. Tá. A constelação, a mentoria que eu ofereço até para as empresas, com a base da constelação, ela te ajuda a visualizar se aquele profissional está pronto mesmo. Tá. O quanto ele precisa, quais são os pontos, porque a gente tem pontos de força, né? Tá. Então, quem é mais ativo, quem é menos ativo, e aí a gente pode trabalhar esses pontos que muitas vezes está muito focado também a familiar, né? Tá. Porque vem junto, né? Vem junto. E você faz esse trabalho não só para empresa grande, mas empresa pequena também. Se for empreendedor, eu tenho um serviço, sou uma dentista, quero ver algum problema no meu consultório. Você pega qualquer tamanho de negócios, assim. Sim, eu pego qualquer tamanho. Aqui no Brasil, a gente encontra bastante empresas familiares, né? Porque existem várias questões de hierarquia, né? Problema de, vamos supor, o pai, o provedor maior, o pai morreu. E aí, antes dele morrer, ele disse, meu filho A vai ser o presidente, o filho B vai ser do RH, o filho D vai ser diretor de X. E muitas vezes o que ele determinou não é a melhor opção ali. E os filhos às vezes entram numa briga de foices. Então, assim, para empresas pequenas, o que mais acontece é isso, é dentro de um processo de sucessão familiar. Essas brigas são bem significativas. Empresas maiores, como eu te falei, né? Eu tô fazendo agora com esses meus clientes que foram as empresas que eu trabalhei. Trabalhando dentro de casa. E eu falo muito aqui no podcast sobre essa parte da espiritualidade, né? Sempre reforçando que não tem a ver com religião, essa parte da espiritualidade no sentido da gente ter uma conexão individual, né, com a fonte, com o que é maior que nós, enfim. E eu sempre trago a importância da gente usar essa conexão, inclusive para decisões no negócio. Sim. Né? Não só, porque isso não só nos ajuda em relacionamento, na parte de amizade e tal, mas esse lado intuitivo, essa coisa de se conectar com uma sabedoria interior. A gente pode tomar também muitas decisões de negócio com base nisso, né? Sim. Você tem alguma história na sua jornada assim, profissional que você tomou uma decisão com base na intuição e não necessariamente racionalmente fazia muito sentido, assim, mas que você ouviu sua intuição e falou, cara, é isso. Eu costumo dizer que, assim, a intuição faz parte do animal, né? E nós somos, né, animais, de modo, falando de natureza, biológica, né? Biologicamente falando. O problema é que nós, humanos, esquecemos disso, né? A gente vai perdendo, porque a gente é tão induzido ao mundo externo. Então, hoje em dia, essa criançada, você vê uma criança, ela é natural.
quando ela gosta de você, ela gosta. Se ela não gosta, ela vira as costas e sai. Ah, é mal educada. Não, ela tá usando a sensibilidade dela. O animalzinho, né? O pingo. Eu cheguei, fui toda assim em cima dele, ele... Ui, espera lá, calma, vamos devagar, né? Então, assim, é justamente isso. É a sensação, é a intuição que a gente vai perdendo no decorrer da vida. E se a gente não perde, é aquela vozinha, né, que te diz assim, acho melhor você não ir, acho melhor você não fazer. E assim, recentemente eu passei isso na CLT. E eu sou Falando uma pra pessoa... você sair do CLT? Há muito tempo. Ah. E eu vou te contar uma, que você vai dizer assim, af, né? Há 3 anos atrás, eu estava numa função e a empresa, pós-pandemia, acabou com aquela coluna do trabalho que eu fazia. Então, todos, eu e mais algumas pessoas Tipo uma área da empresa, assim. uma área da empresa. Tá. Fomos descartados. Tá. Né? E para mim foi bem chato, mas assim, não tinha o que fazer, não era por resultado nem nada. E aí eu fui desligada da empresa numa data X, 10 de março. Nunca esqueceu. Nunca mais esqueci, porque nunca tinha acontecido isso na minha vida. E eu já estava nessa fala interna, tipo, chega, não faz mais sentido para mim estar aqui. E eu vendo as pessoas adoecerem. E aí, pessoas com quem eu fazia cursos, sempre fazendo cursos a mais de empresa, Daniele, não faz mais sentido, porque não está mais na tua essência, você tem que ajudar essas pessoas, né? E eu dizia, não, mas não posso, sabe aquela coisa assim, não posso, tenho filho para criar, né? Aqui é seguro. Aqui... plano de saúde, assim, aquelas coisas todas. Chegou esse ano, eu já estava para sair há muito tempo de uma empresa, e aí chegou no dia 10 de março, e eu não prestei atenção nisso, eu saí dessa empresa. Quando eu olhei, eu falei, gente, é data de aniversário, é cíclica. É tipo assim, é o universo dizendo qual é a parte que você não entendeu. Então, alguns dizem, é o universo. Não, mas é a sua sensibilidade, né? Que dizia, não faz mais sentido. Eu sou uma pessoa muito ética, né? Eu estou há 28 anos no mercado, CLT, onde as pessoas não têm nada para falar de mim. Então, quando a coisa começa a mexer com a sua ética e você não está mais confortável, tem que sair fora. E aí, quando eu olhei, eu falei, pera lá, 10 de março, opa. Se isso não é um sinal... Isso é tipo aqueles rios, né? Me dê um sinal, estoura uma bomba logo, né? Fala, nossa, mas não me dá sinal. É tipo seta, assim, apontando. Pô, eu tô te dando sinal, presta atenção. E é muito isso, quando vem a intuição, vem as vozinhas, porque aí entra a mente, né? Que é o ego, é o racional, tipo, não, mas isso não... Aí eu acho que tá maior... Porque eu sempre falo que tem camadas de ouvir a intuição, né? Sim. Que tem o... Primeiro você tá aberto a receber, então, tipo, beleza. Melhor. Aliás, você tá aberto a fazer uma pergunta, tipo, estou com tal questão, me ajuda, me manda, né? Daí depois você recebe a informação, beleza. Só que aí agir em relação a ela, né? Porque se você deixar só, o universo tá falando pra você ir pra cá, e você fala, tá, mas eu não vou. Igual ano passado que eu fiz o primeiro evento, eu nunca tinha feito evento na minha vida, veio de um problema profissional que eu tinha tido com a minha outra empresa de joias, nada a ver, teoricamente, né? Porque eu tinha um podcast de um lado, a empresa de joias do outro, eu tava olhando pra cá. Aí eu lembro de eu mentalizar o universo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu quero sair dessa situação, me fala alguma coisa. Aí ele, você tem que fazer um evento do podcast. Deu. Que tem a ver um A com B, gente? Mas vou discutir? Não vou. Não. Eu não discuto com a minha intuição. Fui lá, tinha 3 semanas pra fazer evento, fiz. Foi o primeiro, foi antes de estar com a Nath. Foi o primeiro, o que deu... Foi o que iniciou todo esse movimento, assim, né? Olha só. Aí... me trouxe financeiramente o que eu precisava e nem era diretamente associado, né? Ou às vezes o contrário também, já tinha uma questão dentro do podcast. Aí eu falo, nossa, como que eu faço financeiramente? Aí faz uma venda na outra empresa. Fala, cara, o universo vai te mandar. Se você tá fazendo o que ele tá falando, né? Tipo assim, quando eu falo universo, a vida, o meu superior, o que for, né? Se eu tô fazendo uma coisa alinhada, a vida te ajuda. Porque não tem como... Eu nunca recebi uma informação da minha intuição que era errada. Sim. Sempre, só que às vezes tem que ter coragem, né? Aí que tá o negócio. E eu tenho uma pergunta final, que na verdade ela tem 2 perguntas em uma. Que eu pergunto também pra toda entrevistada, que é, o que é intuição pra você? E a segunda parte é como que você sente a intuição e você sabe diferenciar, que não é
que não é o ego, que não é a mente? Como que você sabe diferenciar que é a intuição? Olha, eu acredito, né, que a intuição é a voz do seu coração. Tá. Então, assim, como eu volto a dizer, né, o corpo é um sistema. E quem faz o sistema fluir é bombear o coração. Então, é a sua energia maior. Se aquilo faz sentido, seu coração, sabe, diz, ufa, é isso. Não sei explicar como, mas é ouvir o coração. E aí não tem ruído. Se você ouve seu coração, não tem ruído da mente. Porque a mente e o coração são bem diferentes. A mente está ali focada... Não, mas veja bem, você tem conta para pagar. Como assim você vai largar tudo? Mas e o quanto isso faz parte da sua missão de vida? Isso faz parte do seu coração. Eu tenho um vídeo dentro de uns cursos que eu faço que faz parte de um filme de 1900 bolinha. Todo mundo viu o filme, todo mundo viu aquela cena e ninguém ou poucas pessoas tiveram a sensibilidade para entender. Nada mais era o quê? Um jogador de... como é que é o nome? Golfe. Que estava no meio de um torneio, né? E ele tinha feito todos os cursos, treinado, estava apto. E tinha um outro que ele se considerava o tal. Na hora que o outro, que considerava o tal, jogou a bolinha dele foi lá em cima e chegou perto do buraco. Mas não entrou no buraco. Mas todo mundo aplaudiu e tal. Puxa, olha. Mas por quê? Porque ele confiava que ele era o tal. Mas era a mente. O outro que tinha sido treinado, uma pessoa simples, inclusive, estava com um treinador muito simples, virou e falou assim, essa é a sua missão. Traz para si, ouve seu coração, você está no lugar certo na hora certa. E, obviamente, o filme traz uma visão ali na hora da cena, onde o cara traz uma memória de tudo que ele já tinha feito até então, e o que mais fazia sentido ali naquele momento era ele ser o que vai ganhar o torneio. Ele chuta a bolinha, né? Joga a bolinha vai tão alto quanto do outro, mas acerta. Então, assim, o que mostra que quando é a sua missão, tanto faz se o outro faz e acerta quase, ou até que acerte, mas ele está na mente. Enquanto você está no coração e você ouve o seu coração, isso é a sua intuição. E aí vai fazer todo sentido e vai dar certo, porque ninguém ouve a intuição para dar errado. Exato. E você é meio que guiado, né? Porque tem um pouco essa metáfora da bolinha interessante, que a partir do momento que você deu a tacada, não depende mais de você. Exato. Então tem muito essa coisa que eu acho que é até o conceito de cocriação, né? Você criar com a vida, com o divino, enfim. Uma parte depende de você, né? Então talvez todo o tempo que ele treinou, a preparação, o ouvir o coração, porque o coração tá ali falando, mas ele tá ouvindo, né? Então tem toda a parte dele. Principalmente você tá com a bolinha, aí a vida faz a parte dela, né? Então, isso. E se você tá fazendo o que a intuição tá mandando, não tem outra alternativa senão a vida te ajudar. A vida vai falar, não, eu tô ouvindo a intuição, não, eu vou contra. Não existe isso, né? Então é o contrário, assim. Sim. E aí é quando você é positivamente surpreendido, né? Sim. Então, gostei dessa visão, que intuição pra você é ouvir a voz do coração. E você sente no corpo, tipo assim, como que você... Eu sinto no corpo. Você sente no corpo? Como que é a sensação, assim? A gente, dentro de exercício sistêmico, a gente trabalha muito com âncora, né? O que seria a âncora? Vamos supor, você tá com uma dúvida. Quanto eu devo cobrar nessa peça, já que você tem empresa de joias, né? Quanto eu devo cobrar? Eu quero cobrar nesse anel R$100. Tá. Mas R$100, a concorrência cobra 200. Mas 200 eu acho muito, porque eu não sou tão conhecida. Isso é a mente. E aí você vai e coloca, vamos supor, 3 papeizinhos. Um papelzinho com valor 100, outro papelzinho com valor 150, para ficar no meio do caminho, que a gente sempre se sabota, né? E o papelzinho de R$200. A gente dobra, mistura, coloca no chão, sem saber qual é a posição, e você sente no corpo. Então, você vai no primeiro papelzinho, sobe no papelzinho e sente. Aquilo te traz uma sensação de segurança. Você ouve o seu corpo. Me sinto meio desequilibrada, ou então não, me sinto super inteira. Nossa, tá super em equilíbrio. E aí você sai do primeiro papelzinho, vai para o segundo, tem a mesma sensibilidade.
Ai, não, tá, nossa, me deu um pouco de dor de cabeça. É sentir no corpo. Sai e vai para o terceiro papelzinho. Você não sabe quais são os valores. Aí você vai dizer assim, qual deles eu me senti melhor, né? Ou me trouxe uma sensação boa. Ah, o papelzinho do meio. Quando você olha, 200. Ou seja, você sente no corpo que você não tem que se sabotar com 100, com 150. A melhor opção que o seu corpo está te trazendo é os 200. Então, é sentir no corpo. Esse exercício! Exercício de E é âncora. muito bom porque não dá pra mente interferir, interfere porque como ela nunca. não tá vendo o papel, não tem espaço, né? Sim. Tipo, nossa, eu amei, eu vou muito fazer isso quando eu tiver. É que aí você tem que estar em dúvida de coisas específicas, né? Em Sim. alternativas, assim. Nossa, mas eu achei muito legal. E eu até pergunto isso pra dar exemplo mesmo, porque tem muitas pessoas que me falam que tem. Eu tenho muita facilidade, assim, de conectar com a intuição, porque eu acho que eu treinei desde muito nova, assim. Eu lembro de ter uma situação que minha mãe me ensinou um outro exercício pra me conectar com a intuição. Então eu lembro de fazer isso muitas vezes, mas muitas pessoas vêm me perguntar, tipo, Paty, mas como que eu escuto a minha intuição? Então por isso que eu gosto de fazer essa pergunta pra toda entrevistada que vem, porque é sempre rico pra mim, acabei de aprender uma técnica, mas também pra pessoa, né? Fala, nossa, mas como assim? Quando eu falo corpo, né? Às vezes como é uma coisa subjetiva, às vezes eu explicando, para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras não vão conectar. Aí você vem aqui e fala com suas palavras, outra pessoa que não tinha até agora entendido fala, agora que a Dani falou, eu entendi. Então, nossa, é muito legal, assim, quanto mais pessoas a gente falar, mais referência a gente tem, são mais exercícios. Nossa, esse eu amei, porque a mente não tem como atrapalhar, porque não ela interfere. E assim, é o maior exemplo do que o corpo te responde. Exato. Você ali não sabe, então por que você ali se sentiu melhor? Então, acredite, vai ser a melhor opção. E na maioria das vezes, você vai ver que foi a melhor opção de fato. Com certeza. E depois agir em cima disso. Se falou 200, bota 200. Se você... Entendeu? Exatamente. Não adianta dar 200. Ai, não, mas eu vou fazer 90. Então eu vou fazer 199 só porque eu tô com medo. Não, então vai pro 200. E, Dani, você tem algum presente, alguma coisa pra oferecer para as nossas lindeusas? Tenho. Na verdade, assim, como eu disse, né, hoje em dia eu trabalho com mentorias, com palestras, né, e faço a constelação de fato. Se alguém chegar para mim, uma empresa ou um profissional, não, eu quero fazer a constelação, a gente parte para a constelação. Mas se não tiver claro, eu prefiro fazer a mentoria. Tá. Isso para um profissional. Para a empresa, eu ofereço a mentoria. Então, eu faço alguns encontros, né? Com o objetivo da pessoa, da empresa, entender o que de fato ela quer ouvir antes de fazer a ferramenta da constelação empresarial. Legal. O que eu trago hoje, né? Quem quiser conhecer, né, e fazer uma constelação empresarial ou organizacional focada para a sua vida profissional, então para o seu profissionalismo, e se interessar a partir do momento que ouvir, né, o nosso vídeo, a nossa entrevista, eu consigo fazer num precinho significativo. Eba! Um desconto especial. Eu dou um desconto de 20% no valor de base. Aí eu passo na ocasião, porque, né, pode ser que fique mais tempo essa entrevista no ar, então só para ficar atualizado. Mas 20% no valor, a constelação empresarial focado para a sua vida profissional. Então eu quero olhar para a minha vida, quero mudar, nossa, não estou feliz, o que eu posso... Então, tudo que for relacionado à sua vida profissional, é isso, a constelação. Ai, eu amei! Nossa, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Sim. Nossa, eu tô muito feliz com isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição. Você prefere o seu WhatsApp ou o seu Instagram? O Instagram. Porque aí no Instagram eu tenho, inclusive, todos os meus trabalhos, né? Eu tenho Instagram e LinkedIn. E nos dois tem tudo. Então, tanto faz um ou outro. Então, eu vou deixar o link na descrição e daí vocês entrem em contato com a Dani, quem tiver interesse, e fala, vim através do podcast CEO Intuitiva, né? Ou através da Paty Rosa. Conheci você e daí vai ter acesso a esse desconto especial. Ai, Dani, eu amei nossa conversa. Eu vou até dizer mais uma coisa. Pode falar. Nessa vida profissional, se for um adolescente e tá em dúvida, eu quero escolher a minha profissão. Também tá dentro. Que legal! É bem interessante fazer uma constelação empresarial ou organizacional focado para identificar o seu potencial na visão sistêmica para qual profissão eu devo escolher. Caramba! Faço na mesma situação. Porque na época que eu escolhi meu curso, eu precisei fazer um acompanhamento. Eu nem sabia que existia constelação que poderia ajudar com isso, mas eu fiz... Qual que é o nome? Quando é tipo com uma profissional que eu acho que ela é da área de psicologia.
Ai, minha filha fez recentemente também, Eu esqueci a não sei palavra o que também. profissional é. Ah, Eu esqueci a palavra tem também, um mas... monte de testes. Teste vocacional. Teste vocacional. Isso. Só que era mais profundo, porque tem teste vocacional bem rapidinho, que você faz em casa e tal. Só que o dela era um acompanhamento, então foram várias sessões, várias semanas e tal. Deu certo porque ela que me jogou na comunicação, né? Que na época, claro que eu não sabia que eu ia chegar em podcast, que eu nem existia podcast na época, Sim. mas fui pro caminho certo. Mas, nossa, se na época eu soubesse que tinha um negócio que mistura com energia e constelação, nossa, eu teria feito com certeza. Nossa, é fenomenal. Com certeza. E poupa muito tempo, né? Porque o que tem de Sim. gente que erra na profissão... Assim, erra é subjetivo porque você sempre acaba Sim. usando a trajetória. Mas se quiser um caminho, né? Um atalho, Sim. vamos direto pro caminho certo. Nossa, Sim. é uma ferramenta sensacional. Não, e não desfazendo do profissional que faz teste sim, vocacional. Sim, claro. Em conjunto, nossa, porque assim, muita gente Potencializa, né? até fala, né? Ah, mas vou fazer constelação, mas eu faço já terapia. Não pare a terapia. Muito pelo contrário, a constelação, ela vai te dar ganhos de saltos mortais, né? Para você ir mais à frente do seu ponto principal do problema, e o profissional vai te ajudar a enxergar de forma melhor. Quer dizer, o psicólogo, ou o psiquiatra, ou quem quer que seja. Então, assim, em conjunto, é maravilhoso. Ai, Dani, amei. Ah, muito eu também. obrigada. E se você chegou até aqui nesse vídeo e não tá inscrito ainda no canal, por favor, inscreva-se tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você quiser que a própria plataforma te dê um recadinho, olha, saiu vídeo novo, você clica no sininho e deixa nos comentários, é o seguinte, Dani, deixa nos comentários alguma coisa que você ouviu aqui hoje que você aprendeu, que você não sabia. Gostei. Uma coisa que, tipo, chamou atenção ou na Dani, ou na história dela, ou alguma coisa que ela falou sobre constelação que você não sabia. Combinado? Então, lembrando, eu vou deixar a rede social da Dani aqui na descrição. Entre em contato com ela, fala que veio através do podcast CEO Intuitiva ou através da Paty Rosa, pra garantir o seu presente especial, tá bom? Um beijo, lindeusas. Até o próximo episódio.